Fala galera, aqui é o Drake. Imagina que você é o presidente dos Estados Unidos e precisa enfrentar terroristas. O que você faria? Começamos em Washington, com o agente Manny indo pessoalmente até o quarto da presidente dos Estados Unidos para lhe dar a notícia de que a Serena escapou mais uma vez. E ao se levantar, a Danielle não esconde do seu braço direito que ela fará questão de estragar o dia de alguém por conta dessa gafe. E aí, a presidente e toda a equipe de segurança do lugar se reúnem no salão oval para receber a fugitiva, que é ninguém mais e ninguém menos que a própria filha da líder do país. Depois de se reunirem, vemos que a Danielle mandou confiscar todos os equipamentos tecnológicos da Serena, já que além de ter escapado, a garota tem usado sua inteligência para desobedecer à mãe. E aí conhecemos o resto da família, formada pelo Derek e o Demetrius, e a garota é esperta em tentar empurrar a culpa para o seu irmão, que não a impediu de fugir de casa. Acontece que a Serena se sente presa ali, e este é o motivo de insistir em tentar fugir sempre que pode. Aí no dia seguinte vemos a Danielle treinando judô com o Manny, que comenta com a presidente que a filha dela invadiu o sistema de segurança para criar o próprio RFD, o que só reforça a inteligência invejável dela. Daí, é visível que o Manny acaba ficando na vantagem, e ele ironiza sobre não poder machucá-la por conta da cerimônia do G20 que se aproxima. No entanto, o cara paga a própria língua, porque a Danielle logo vira o jogo, e aplica um ipom bonito no seu braço direito. Logo em seguida, a vemos falando com a sua secretária do tesouro, a Joanna, e elas discutem sobre o fato de Danielle estar em maus lençóis em relação aos governantes britânicos, que não parecem apoiá-la. E neste momento, descobrimos por uma foto que a presidente foi uma militar que serviu no Iraque. Na sequência, a Danielle logo é acionada pelos seus assistentes, porque é hora de uma coletiva de imprensa, e nesta hora a política se aproveita para fazer um anúncio, que é o projeto Juntos, e ele consiste em oferecer um investimento para os fazendeiros da África subsaariana, que não possuem recursos, e por conta disto, o objetivo da presidente é lhes dar verba em carteiras de criptomoeda, para que eles possam financiar as suas produções agrícolas. Mas para isso, a Danielle pede ajuda dos outros países do G20 para que tudo dê certo conforme ela espera. Aí a sessão de perguntas começa, e o primeiro questionamento é sobre a ida da presidente até a cidade do Cabo, e a líder confirma que irá acompanhada do seu marido, o Derek, e da Joanna. A segunda pergunta acaba sendo sobre os vídeos que vazaram da sua filha, que foi retirada de um bar pelo próprio serviço secreto, e a política responde que vai tratar desse assunto em particular com a sua filha. Só que essa é a brecha para um outro cara questionar como a presidente pretende representar o país, sendo que ela sequer pode controlar a própria filha. Isso obviamente acaba deixando o clima pesado, e a presidente decide encerrar a coletiva de imprensa, e no jantar em família, tudo continua ainda bem negativo, e só piora no momento em que a Danielle revela que irá levar seus dois filhos com ela até a cidade do Cabo. Ao ouvir isto, a Serena se enfurece e deixa claro que não está a fim de ir, porém não é como se ela tivesse escolha, e na sequência o casal se reúne na cama, e de um lado vemos a Danielle bem abalada pelos problemas na mídia e em sua família, e do outro temos o Derek, que dá apoio à sua mulher e lhe entrega um gelo para colocar no seu joelho, que possui sequelas de um ferimento antigo. No dia seguinte, vemos a presidente conversando com a Joanna sobre os apoios de outros países, e no momento em que a loira comenta sobre o problema que as duas tiveram no passado, a Danielle lembra que as duas nunca deixaram de ser amigas, e que elas conquistaram muitas coisas juntas. Daí, a conversa é interrompida quando o Manny anuncia uma ligação do presidente da CIA, o Mickelson, e do vice-presidente, o Harold, que comentam que a escolta da presidente no hotel africano será feita por uma empresa privada chamada Pax, que vai cuidar de toda a segurança. E por mais que a Danielle não goste muito da ideia, ela não tem escolha. Em paralelo, conhecemos a Cole em Budapeste, que entra em uma igreja para negociar com um sujeito. Aí, ele se aproxima dela e a manda entregar a carteira de bitcoins. Só que no momento em que a mulher comenta sobre o seu pagamento, o barbudo garante que para ela receber seu pagamento, primeiro deve dar a sua parte no acordo. Nesta hora, a moça nota que se envolveu numa falcatrua, e para evitar o pior, ela joga as velas na cara do maluco e sai correndo, o que acaba criando uma perseguição em que os homens a perseguem pelo centro de Budapeste, e não demora muito até que a Cole consegue despistá-los. No entanto, um dos capangas alerta ao seu chefe, o Rutledge, que a mulher está indo na direção dele, o que faz o cara a perseguir para dentro de um bar, e na hora que a moça acha que está a salvo, o sacana a surpreende pelas costas, e a finaliza para conseguir recuperar a carteira de criptomoedas, que possui pelo menos 70 milhões de dólares em Bitcoin. Um tempo depois, o vemos chegando de helicóptero na cidade do Cabo para rever seu parceiro Paxton, que o chamou para liderar a segurança do hotel em que a presidente ficará hospedada. Nisso, a família da Danielle finalmente chega ao hotel, e é recebida com todas as regalias possíveis, e o gerente do local entrega ao grupo alguns dispositivos que irão permitir que eles acessem várias partes do hotel, além de permitir que sejam rastreados. A Serena questiona se os equipamentos funcionam com RFID, que significa Radio Frequency Identification, ou identificação por radiofrequência, e essa tecnologia utiliza ondas de rádio para capturar e guardar dados em tags, que podem ser lidas à distância por sistemas específicos, e ela é amplamente utilizada em várias áreas, como controle de estoque, rastreamento de produtos, identificação de animais, sistema de pedágios, segurança em eventos e por aí vai, porque a vantagem é poder ler várias tags ao mesmo tempo. Aí mais tarde, o Derek e a Danielle estão se arrumando
comando para o primeiro evento deles, e descobrimos que os dois se conheceram quando a presidente esteve muito ferida, e ele tratou seus ferimentos. Depois, vemos o começo de uma das cerimônias que vai acontecer no hotel, e a Joanna comenta que ali estão as pessoas mais poderosas do planeta, como o presidente da Rússia, o rei da Arábia Saudita, e a principal rival da presidente, que é a Helena, a líder do Fundo Monetário Internacional, que está indo contra o projeto Juntos da Danielle. No entanto, a Joanna garante que a coitada da presidente vai precisar lidar com o pior obstáculo, que é o primeiro-ministro Everett, e na hora em que a política se aproxima para tentar conversar com o cara, ele não esconde que não concorda com as medidas propostas pela Danielle, e garante que não vai apoiá-la com o projeto Juntos. E em seguida, o Rutledge ordena que toda a imprensa saia do salão, e aí vemos o Derek sendo escoltado pelo agente Perry. Nisso, o braço direito do Rutledge se aproxima, alertando-o de que eles começarão a operação em breve. E aí, na hora em que os líderes estão juntos para tirar fotos, todas as saídas do local são trancadas, e os sinais de rádio e o Wi-Fi de toda a cidade do Cabo são cortados. E aí, o Rutledge sinaliza para o Darden usar um gás sonífero para apagar todos no saguão do hotel. E para piorar a situação, descobrimos que o esquadrão antibomba são soldados infiltrados do mercenário, que agora fazem um cerco no hotel, e as forças especiais americanas são sabotadas por um explosivo oculto em uma maleta que acaba os mandando pelos ares. Desta forma, o Paxton se aproveita para acionar a sua equipe, que precisa começar a agir, e na hora em que o veterano chama seu parceiro para auxiliá-lo, o Rutledge saca uma faca para finalizá-lo. Em paralelo, a Danielle e os outros líderes do mundo ficam em choque pela explosão, e o Manny rapidamente saca que a detonação veio da direção em que as forças especiais estavam, o que faz o agente crer que estão sendo invadidos, já que ele mesmo atacaria primeiro os soldados se fosse um inimigo. Assim, o esquadrão antibomba infiltrado entra na sala, e por mais que o Everett exija uma resposta deles, os caras não dão a mínima, já que são mercenários, e isto acaba gerando um tiroteio generalizado entre todos os agentes dos países contra os capangas do Rutledge, e aí o Manny escolta a Danielle, que usa uma mesa como barricada. Daí eles ajudam o Everett a escapar, e conforme se movem pelo salão, a dupla consegue resgatar a primeira-dama da China, a Han, e a presidente do Fundo Monetário Internacional, a Helena, que está em choque por tudo que está rolando ali. Dessa forma, o Manny e a Danielle decidem usar um extintor de incêndio, como uma granada de fumaça, pois aí a presidente o rola na direção do agente, o que faz com que a espuma do cilindro vaze e crie uma névoa, permitindo que o grupo da presidente consiga escapar por uma porta de emergência, e eles logo tiram seus crachás, que possuem rastreadores. O problema é que ao acharem esse esconderijo, o Manny nota que ele dá na cozinha do local, que também já foi tomada por dois inimigos. Desta forma, a Danielle comenta com seu braço direito que os dois podem combatê-los. No entanto, é claro que o agente nega, já que embora ela tenha sido uma militar, isso foi há 20 anos, e agora ela é a presidente que precisa ser protegida. E enquanto os dois discutem sobre o que fazer, a Han desce por uma tubulação que acaba dando em uma parte inferior do hotel, e aí o grupo a segue. Então, o babaca do Everett questiona a Danielle se ela não pode acionar suas tropas pelo mundo para auxiliá-la. O problema é que eles não possuem bases militares na África do Sul, e a essa altura é claro que os mercenários já cortaram todas as comunicações de todos no hotel, e aí a única possibilidade de eles escaparem até o estacionamento para entrarem no Beast, que é o veículo sedã da presidente, que na verdade é um carro militar disfarçado. Só que enquanto o Everett se nega a arriscar assim, a Helena e a Han concordam em seguir a presidente, porque ninguém ali aguenta mais o cara chato. Pessoal, para quem ainda não sacou, todos esses políticos fazem parte do G20, que é um fórum internacional que reúne as 19 maiores economias do mundo, e a União Europeia, e desde 1999, essa organização se une para combater as crises financeiras dos anos 90, e o objetivo é cooperar contra crises econômicas e financeiras, e nesta união existem países desenvolvidos e em desenvolvimento, como Estados Unidos, China, Alemanha, Índia, Brasil e por aí vai. E ao todo, eles juntos representam 85% do PIB global e 75% do comércio internacional, além de 2/3 da população global. Na sequência, o grupo de Danielle tenta ativar os elevadores, que só podem ser usados por aqueles que possuem o crachá especial, e a única solução para eles acaba sendo ficar em cima do transporte, para que possam se esconder no poço do elevador. E nesta hora, um grupo de soldados começa a se aproximar deles, até que a equipe finalmente consegue se esconder acima deles. O problema é que os capangas do Rutledge acabam entrando no elevador para mudar de andar, e neste meio tempo os políticos acabam fazendo um barulho, o que obviamente faz os inimigos desconfiarem. Então a Danielle não vê outra escolha a não ser pular no meio deles e começar uma luta, e com o apoio do Manny, a dupla consegue combater os adversários. Mesmo com dificuldades, a presidente e o seu braço direito possuem entrosamento o suficiente para trabalharem em equipe, e na hora em que um dos canalhas começa a enforcar a Danielle, a Helena usa um pedaço do vestido da política para fazer uma forca, que permite a ex-militar se armar e finalizar o babaca. Assim, o grupo continua o caminho e passa pela área de serviço, onde eles acham não só mais soldados, como também os funcionários do hotel sendo mantidos como reféns. E nesta hora, a Danielle descobre que o Rutledge está quebrando o mercado global, e comenta com seus companheiros, que logo percebem que o objetivo do mercenário é dar um golpe no mundo todo. Por outro lado, o Derek obviamente fica em choque com a explosão, e decide ir atrás da sua família, mas o agente Perry
Perry o impede de agir. Afinal de contas, ele precisa garantir a segurança do esposo da presidente. E seus familiares possuem os seus próprios guarda-costas. E aí vemos que o Demetrius e a Serena são deixados no quarto por uma das seguranças. O problema é que, em instantes, a agente é finalizada e um mercenário entra para sequestrá-los. E é aí que o Perry chega para impedir o canalha, que acaba o finalizando. Porém, esta é a brecha perfeita para que o Derek surpreenda o canalha, que é espancado até ser finalizado. Em seguida, os familiares colocam uma barricada na porta com a mobília do quarto, e no momento em que eles notam que não podem ficar ali. Desta forma, o trio começa a amarrar lençóis um no outro, e na hora em que um dos soldados começa a arrombar a porta na base do tiro, os três saem pela sacada e vão para o outro quarto vazio. Mas a trouxa feita por eles consegue despistar o inimigo, que acaba achando que a família da presidente fugiu. Daí a família liga a televisão, e vemos que o Rutledge vai até o salão onde os líderes mundiais estão presos, e na hora em que o Darden informa que a presidente, a Helena e o Everett fugiram, o mercenário manda seu capanga dar um jeito de achá-los. Nisso, o chefe do esquema faz uma transmissão ao vivo no YouTube, em que ele se posiciona abertamente contra o projeto Juntos, além de deixar claro que não é um terrorista, e sim que é contra a estratégia dos líderes mundiais, que só querem tomar a riqueza do povo. Tanto que ele comenta que vai expor as mentiras dos Estados Unidos e dos seus aliados, que querem usar essa nova criptomoeda para que possam alavancar as suas moedas desvalorizadas. Afinal de contas, o Rutledge garante que a Danielle vai poder ter controle de quanto, onde e com quem as pessoas vão gastar esses investimentos do Juntos. E para piorar, o cara sugere para a população tirar todos os seus investimentos e valores dos bancos, para que possam colocá-los em criptomoedas, já que elas não podem ser controladas. Quem também está vendo isto é o vice-presidente Harold, que com o apoio da sua equipe, consegue reconhecer o Rutledge como um ex-militar australiano. Aí, na hora em que a Selena vê o pronunciamento do mercenário e sugere que eles procurem pela Danielle, o Derek informa aos seus filhos que no passado, ele e a Danielle fizeram um trato que, caso ela fosse eleita, o homem deveria focar em cuidar dos filhos. Ou seja, o cara precisa tomar a decisão difícil de deixar a sua esposa para trás. Após isto, os familiares acabam indo até o teto do prédio, onde a Serena tem a ideia de usar as antenas locais para tentar se conectar a alguma rede e se comunicar com alguém. Acontece que enquanto ela faz os preparativos, o Darden e sua equipe aparecem para procurá-los, o que acaba forçando o Derek a se entregar para permitir que seus filhos possam fugir. E por mais que o traidor questione o homem sobre o paradeiro dos dois, é claro que o pai não vai dedurá-los, e os irmãos felizmente já escaparam. Daí, a alta cúpula dos Estados Unidos recebe um e-mail da Serena, que informa que a mãe dela está agindo, só que o pai dela foi capturado pelos inimigos. E para piorar, a presidente comenta com o Manny que eles precisam salvar os funcionários dali, e mesmo que o agente se negue, já que seu trabalho é salvar somente ela, a ex-militar insiste em ajudá-los. Aí vemos os dois capangas se distraindo, e esta é a brecha para a Danielle jogar uma faca para o gerente do hotel. Isso acaba chamando a atenção de um dos babacas, que se aproxima para questioná-lo o porquê de ele ter se mexido. E nessa hora, a presidente aparece para rendê-lo, e na hora que o canalha se nega a cooperar, a ex-militar mete uma bala na perna dele. Porém, isso começa uma luta entre os dois, em que a mulher obviamente fica em desvantagem. No entanto, ela se aproveita para surpreendê-lo e nocauteá-lo usando o ambiente a seu favor, como os instrumentos de cozinha e a chapa quente do lugar. E, em paralelo, o outro soldado nota que o barulho que ouviu é só a água do tanque inundando o cômodo. Daí, o Manny tenta surpreendê-lo jogando um fio desencapado para eletrocutá-lo na água. O problema é que o babaca consegue evitar e os dois se enfrentam em cima de uma mesa, até que o Manny consegue derrubá-lo na água, que finaliza o idiota com uma descarga elétrica. Dessa forma, enquanto a Danielle auxilia os funcionários do hotel, o seu adversário acaba acordando, e antes que ele possa meter uma bala nela, o seu braço aparece para pular na frente da bala. Então, antes de causar mais problemas, o próprio gerente do hotel arremessa uma faca no inimigo, que agora sim vai de arrasta. Na sequência, descobrimos que os funcionários do hotel são agentes secretos infiltrados a mando do governo da África do Sul para garantir a segurança do local. Aí, a Danielle os manda atrás da sua família, e eles conseguem rádios para se comunicarem, e o Manny continua vivo mesmo que esteja bem ferido. Com isso, a presidente conversa com o Everett, que questiona se os combates sempre são assim. E aí, a presidente revela sobre o seu passado, porque mesmo que seja vendida como uma heroína de guerra pela foto que tiraram dela salvando uma menina de um incêndio, a mulher revela que na hora ela apenas correu sem parar por alguns minutos, e depois saiu do campo de batalha. Ao ouvir isto, o Everett compara a história dela com a de Winston Churchill, que também ficou conhecido como um fugitivo da guerra, e que tudo o que eles fizeram não pode ser desmerecido ou diminuído, porque fez parte de quem se tornaram. E pessoal, a guerra que o primeiro-ministro fala é a Guerra dos Boeres, que ocorreu entre 1899 e 1902 na região em que hoje é a África do Sul, e o conflito foi travado entre o Império Britânico e duas repúblicas independentes, a República do Transvaal e o Estado Livre de Orange, e esta guerra foi motivada por disputas de soberania de territórios ricos em recursos naturais, como ouro e diamantes, que foram descobertos nas repúblicas independentes dos Boeres. Por outro lado, agora o Rutledge começa a colocar cada um dos líderes mundiais para lerem um discurso pronto na frente das câmeras. Porém, o presidente da Coreia do Sul se nega a fazer isto, porque o cara reconhece que as suas palavras podem ser modificadas por
por IA para serem usadas para criar fake news no futuro. E na hora em que o político coreano se nega a cooperar, o Rutledge simplesmente arranca a orelha do cara fora e começa a forçar outros políticos a lerem o discurso. E depois de poucos minutos, o Harold e todos no mundo assistem a falsas conversas que foram criadas por IA. E nelas, os líderes mundiais estão comentando que irão apoiar o projeto da Danielle para controlar e tomar todo o dinheiro da população. Pessoal, o plano do Rutledge aqui nada mais é do que criar as famosas deepfakes, que são mídias artificiais criadas por IAs para gerar imagens, vídeos e até áudios reais que parecem reais. Nisso, esse mecanismo é baseado em redes adversariais chamadas GANs, em que uma tenta gerar uma falsificação e a outra tenta descobrir a fraude, o que permite que a IA melhore cada vez mais as mídias que produz e enfim enganar a rede que tenta desvendar a farsa. Voltando para o filme, isso acaba causando um impacto global muito rápido, porque muitas pessoas começam a comprar criptomoedas, e quem está lucrando isso é o Rutledge, que começa a ficar bilionário pela grana que está entrando. Porém, para quebrar o mercado global de uma vez por todas, ele precisa da própria presidente americana para concluir seu plano. Nesta hora, o Rutledge vê que a África do Sul e as nações do G20 estão se mobilizando para darem um troco nos terroristas, e isto acaba enfurecendo o mercenário, que decide começar a usar os líderes mundiais para afastar os inimigos. Daí o ex-militar se aproxima e finaliza o primeiro-ministro da Austrália. Para piorar, o presidente da Coreia do Sul acaba se enfurecendo e partindo para cima do mercenário, que também o finaliza com um único golpe da sua faca. Enquanto isso, o grupo da presidente consegue chegar ao Beast, que além de blindado, possui dezenas de armas para serem usadas. E na hora em que Danielle se prepara para fugir, ela recebe uma chamada de Rutledge, que já estava com o Derek. Desse jeito, os dois se falam pela primeira vez, e no momento em que a mulher o chama de mercenário, o terrorista se enfurece, já que ele a lembra que a mulher serviu no Iraque para defender a busca pelo combustível feita pelo país dela no Oriente Médio. E tanto ele quanto ela foram usados pelo sistema do mundo, e é por conta disso que o Rutledge está se vingando. Mas a presidente reconhece que o cara apenas quer enriquecer com tudo isto, então a mulher até cogita que isso seja mais pessoal do que qualquer outra coisa. Daí, o Rutledge finalmente acha o Demetrius e a Serena pelas câmeras, e além de ameaçar o Derek, o canalha garante que irá finalizar os filhos da presidente, e até força o marido dela a confirmar o fato dos dois terem sido rastreados. Porém, o cara se nega a fazer isso, e no lugar revela que o Darden é um traidor. Assim, o coitado começa a ser espancado pelos canalhas, e ao ouvir seu marido sendo quebrado pelos babacas, a presidente decide cooperar e revelar que está no estacionamento do hotel. E ao finalizar a ligação com o Rutledge, a política informa isso aos seus companheiros, que são obrigados a sair dali o quanto antes. O problema é que o Manny acorda e nota que a Danielle não está ali, e decide pular do carro em movimento. E aí, no momento em que o Darden chega para capturá-la, a presidente deixa um recado para a sua filha em outro carro. Aí, ao notar que o carro está voltando na direção deles, o Darden toma a mulher como refém, mas o Manny aparece o surpreendendo e o finalizando. Dessa forma, o agente secreto não esconde sua raiva pelo fato de a presidente que ele jurou proteger ter ficado para trás. Nisso, o Manny e a Danielle decidem ficar, assim como a Han, que precisa procurar seu marido, enquanto a Helena e o Everett vão seguir caminho para conseguirem algum apoio externo. Então, a presidente acaba recebendo outro chamado, e em paralelo vemos o Demetrius e a Serena andando pelo hotel, e ao ouvirem a chegada de um soldado, os dois se escondem, só que não demora muito até que o babaca os perceba ali. Mas antes do idiota capturá-los, a agente secreta da África do Sul aparece o surpreendendo e finalizando o imbecil na mesma hora. E nessa parte, o Demetrius faz uma referência à mitologia do herói Pantera Negra, porque ele a compara a uma mulher de Wakanda, o que claramente se trata das Dora Milaje, que além de formarem a Guarda Real, agem como um tipo de grupo de operações especiais da nação, o que faz delas as melhores guerreiras do país. Depois disso, a Serena aciona a sua mãe pelo rádio, e além de garantir que está tudo bem, comenta que pode ajudá-lo se ela tiver acesso a algum bom computador, assim como o que ela possuía em Washington. Desse jeito, o Manny e a Danielle decidem ir atrás disso para ajudá-la. Logo em seguida, a Helena e o Everett começam a fugir do hotel, e por mais que o Rutledge mande seus homens atirarem mísseis para atingi-los, o carro blindado consegue fugir e se manter inteiro, e o único que o acerta em cheio acaba o fazendo voar por cima do bloqueio do hotel. Assim, os dois políticos sobrevivem, e na sequência, o primeiro-ministro entra em contato com o Harold e começa a dar as instruções para o vice-presidente agir em conjunto com o G20. Enquanto isso, os dois agentes escoltam os filhos da presidente, e eles vão a alguns quartos estratégicos, pois guardaram RPGs neles anteriormente. Nisso, o Demetrius e a agente secreta começam a finalizar os operadores dos mísseis, que são eliminados sem piedade, e isto acaba sobrando até para o Rutledge, que manda seus soldados caçarem todos ali. Por outro lado, o Manny e a Danielle chegam até os disjuntores do prédio, e o agente está visivelmente abalado pela perda de sangue. Daí, os dois se despedem, e o braço direito da presidente desliga todas as luzes da ala em que estão. Desse jeito, a Danielle começa a agir no escuro, e ao notar a aproximação dos inimigos, a ex-militar começa a atacá-los ao jogar uma granada na fogueira, fazendo com que alguns deles saiam voando. Com isso, a presidente começa a finalizar outros capangas do Rutledge, até que ela encontra a sua filha e o agente africano. Então, conforme a equipe vai lidando com os adversários no escuro, a Serena consegue recuperar o equipamento necessário. Dessa forma,
forma, o seu guarda atira dali, e eles se encontram com o Dimitrios e a outra agente, permitindo que o grupo consiga retomar as conexões dos computadores da região. Já a Danielle fica na retaguarda, finalizando todos os capangas que aparecem para caçá-la, e após conseguir abater um grupo deles, o líder do falso esquadrão antibomba aparece para enfrentá-la. E aí, o Sakana parte para cima da presidente, que por mais fraca que seja em relação ao canalha, consegue superá-lo com a sua técnica, para finalizá-lo enforcando com o seu fuzil. Nesta hora, ela manda o Manny religar as luzes, e aí os filhos dela acabam vendo um novo problema através das câmeras de segurança, e eles alertam a mãe sobre isto. E, em paralelo, vemos a senhora Han lamentando pelo seu marido que foi finalizado, e ela sorrateiramente pega uma faca no chão. Então o Rutledge pega a Joanna e o Derek como reféns, o que acaba forçando a Danielle a ir pessoalmente fazer um acerto de contas com o mercenário. O problema é que na hora em que a mulher entra no salão, ela é surpreendida pelo canalha, que a rende pelas costas, e por outro lado, a Serena e o Demetrius notam a entrada dos soldados para resgatá-los. A questão é que eles não sabem a localização da presidente, daí a menina acaba indo avisá-los sobre a situação da sua mãe. Enquanto isso, o Rutledge manda a Danielle se sentar e ler o mesmo texto que os outros líderes leram, e por mais que ela relute, a coitada fica sem saídas ao ver seu marido sendo ameaçado pelo canalha. Daí, a presidente acaba lendo as palavras e tendo sua voz e rosto escaneados pela inteligência artificial, que acaba criando deepfakes que são espalhadas pela internet. E os danos causados na economia global são incontáveis, já que o Rutledge comemora com seu parceiro por terem conquistado a marca de centenas de bilhões de dólares. E conforme o cara manda seu colega preparar a fuga dos dois, o mercenário garante para a presidente que vai se certificar de provar para o mundo que não só ela, mas todos os líderes são corruptos. Na sequência, a presidente e o mercenário acabam se envolvendo em uma discussão, porque no momento em que a Danielle reconhece que o Rutledge não passa de um soldado que foi para a guerra e nunca mais voltou dela, por ter perdido seus sentimentos e saúde mental lá, o mercenário se enfurece ainda mais, pois ele revela que na época serviu ao lado dela. Acontece que o Rutledge foi um soldado de uma guerra provocada pelos Estados Unidos, e no processo acabou perdendo amigos que ele considerava irmãos, enquanto a Danielle era considerada a heroína de um conflito que o próprio país dela causou. Agora, a mulher não aceita mais ouvir os desaforos do Rutledge e o enfrenta, apenas para ser atacada pelo mercenário, que ao jogá-la no chão com força, decide finalizar o Derek com uma bala no peito. Porém, esta é a brecha para a Danielle surpreendê-lo. Então, a carteira de criptomoedas do babaca cai no chão, e na hora em que a presidente se distrai por ver Joanna pegá-la, o Rutledge consegue virar o jogo e rendê-la novamente. No entanto, o canalha mal percebe a vinda da senhora Han, que o acerta com a faca que pegou antes, e no momento em que o Rutledge cai, a Danielle corre para verificar seu marido. A coitada acha que o homem virou camisa de saudades, até que descobre que o esperto está usando colete à prova de balas, e ela logo nota que seu inimigo acabou fugindo mesmo depois de ferido. Após isto, a Danielle revela que descobriu que no fim das contas, a Joanna foi uma das cabeças por trás desse golpe global, já que a loira nem disfarçou que pegou a carteira de criptomoedas, ou seja, ela foi a responsável por contratar a empresa Pax e chamar o Rutledge para cuidar da segurança. Aí, a mulher decide admitir sua traição, já que ela inveja a presidente. Afinal de contas, o seu desejo era estar à frente do país, e teve que ceder para dar o lugar a Danielle, que finalmente derruba a babaca. Nessa hora, o Demetrius aparece revelando que viu sua irmã sendo capturada pelo Rutledge através das câmeras. Então a presidente vai até o heliponto, onde acha o terrorista pronto para decolar ao lado da Selena. Só que para o azar dele, ele precisa da carteira de criptomoeda, que está nas mãos da política. Isso faz com que os dois façam um trato de troca. E na hora em que a Danielle se aproxima para entregar o dispositivo para sua filha, a malandra arremessa a máquina para longe, enquanto salva a Selena. E o Rutledge acaba vendo o seu sonho indo por água abaixo. Com essa brecha, a presidente decide sair dali ao lado da sua filha com o helicóptero. O problema é que o terrorista logo pula na janela do aeromóvel para impedi-las de saírem dali. E isso acaba fazendo a Danielle perder o controle. Na hora em que o helicóptero está prestes a cair do precipício, a Selena consegue se soltar para tentar derrubar o Rutledge, que nem é afetado pelo chute. Mas antes do canalha contra-atacar, a Danielle consegue finalizá-lo de uma vez por todas ao derrubá-lo. Assim, mãe e filha ficam juntas novamente, e a equipe de resgate felizmente chega a tempo de impedir que o helicóptero caia. Um tempo depois, vemos que o mundo está se reestruturando dos últimos eventos, e a Joanna acaba sendo presa, enquanto a Danielle consegue as assinaturas do G20 para apoiar os pequenos produtores da África do Sul através do programa Juntos. No fim, a família se reúne como há muito tempo não faziam, mostrando que o amor deles foi o principal responsável por lidar com os terroristas que tentaram quebrar o mundo. Fala galera, será que o governo da Danielle vai ter que enfrentar mais ameaças? Me contem aí nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que estão aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.